Fernando Diniz fala sobre Ryan Gandula e faz análise do jogo, fala também sobre a zaga, também fala sobre o Hugo Moura e o volume ofensivo. Tudo isso desperta Vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão! Bom dia para todo mundo e classificado de dois tempos distintos. O Vasco venceu com autoridade, baseado no primeiro tempo, fez 3-0 e no segundo tempo caiu muito de produção, levou um gol, mas venceu por 3-1 e passou para as quartas de final da Copa do Brasil. Da próxima terça-feira é o sorteio da CBF, que a gente vai ver no próximo aniversário das quartas de final, e o chaveamento, caso passe para as semifinais, o adversário. Enquanto isso, vira a chave para o Campeonato Brasileiro. Domingo, às 4 da tarde, tem um confronto muito importante contra o Atlético Mineiro de São Januário. Vencendo e dependendo dos outros resultados, o Vasco sai na zona de rebaixamento. Não pode pensar em perder. Vamos aguardar também esse jogo, que a gente está esperando a resposta da CBF, se a gente vai estar lá ou não. Solicitamos nosso credenciamento diferente, que foi o jogo de ontem. Bom, vamos ao primeiro tempo da entrevista coletiva lá em São Januário, e o técnico Fernando Diniz falou sobre o Ryan, a confraternização que ele teve com os Gandulas antes da bola rolar e a sua visão geral sobre a partida. Veja. Primeiramente, boa noite. Começar pelos Gandulas, foi um gesto espontâneo de confraternizar com eles um momento antes de começar o jogo. Eu gosto desse tipo de gente aí. Para mim é muito bom poder compartilhar e fazer com que todo mundo se sinta importante, como de fato são. Em relação ao Ryan, hoje aconteceu de novo. O primeiro tempo dele foi bem melhor que o segundo. Uma coisa que a gente precisa... Em Mirassol não, mas hoje aconteceu de novo. Coisa que precisa equilibrar. Quando ele vai para o lado de lá, ele precisa se virar sem ter ninguém orientando. E tem mais uma pergunta, não tem? Avaliação geral do jogo? Pode ser a avaliação do Ryan do jogo também. Do Ryan é isso. Do jogo, eu acho que a gente fez um primeiro tempo brilhante e o segundo tempo a gente caiu muito mais de produção do que devia. Também falou sobre a zaga, né? Mais uma vez tomou um gol bobo, um gol típico de pelada, de solteiros contra casados. Ele falou sobre o sistema defensivo do Vasco. Vejam. Obrigado. O Puma é uma possibilidade, já jogou assim. No fundo, eu procuro colocar em campo os melhores jogadores. Às vezes tem... Se tivesse o Fluminense, cheguei a jogar com 2 pontas, um na lateral e um na ponta. E aqui hoje aconteceu um pouco ao contrário, jogar 2 laterais. Acho que o Puma é um jogador que tem muita qualidade, tem força física, é um jogador de seleção. Fez uma partida muito boa contra o Mirassol. E o Paulo Henrique está muito bem. Então, eu acho que hoje foi a questão de colocar aqueles caras que eu acho que estão produzindo mais, e quando dá para encaixar, como foi hoje, eu faço. Eu acho que é importante colocar aquilo que a gente tem de melhor no campo. A outra pergunta, esqueci. O Hugo Moura na zaga, ele é um jogador que pode jogar de zagueiro comigo. Ele já jogou de zagueiro também um pouco, acho que no Flamengo, mas ele tem características que o qualificam para jogar de zagueiro. Tem um passe muito bom, é um jogador, quando ele só fica com a linha alta, ele é um jogador que tem boa velocidade, tem boa força física e tem uma construção facilitada, porque é um jogador que joga como volante, ele já tem um bom passe, então a gente tem um ganho em relação a isso. Em relação ao Jair, o Jair está muito bem, já faz um tempo. Quando a gente tem um jogo que tem mais posse, o jogo fica muito facilitado com a entrada dele, que ele dá fluência para o jogo.
E o Thiago Mendes, ele é um jogador que ficou acho que 2 temporadas e meia no Catar, que é um futebol muito mais moroso que o daqui. Somado a isso, ele teve uma lesão importante um pouco antes dele vir para cá, e ele já estava um tempo sem jogar. Então o Thiago, a gente está procurando alimentá-lo de bons treinamentos e para ele ir ganhando ritmo aos poucos, para ele estar na sua melhor condição. Mas é um jogador que tem muita qualidade, tem muito para ajudar o Vasco. Também falou sobre o Hugo Moura. Será que é uma possibilidade dele ser efetivado como zagueiro? Ou não? O Diniz respondeu. Eu acho que o sistema defensivo no primeiro tempo foi quase impecável. O sistema só nos 11 jogadores. A gente marcou muito bem. O sistema defensivo, acho que vocês assim, têm que entender que não é a linha de 4, não é a zaga. São os 2 zagueiros, 2 laterais. Do jeito que a gente joga, se a gente marcar mal lá na frente, a zaga vai sofrer e não vai ser culpa dela. Então, no segundo tempo, hoje, a gente marcou bem pior que no primeiro tempo. A gente deixou mais espaço, ficou mais vulnerável, a gente demorou a voltar para dobrar a marcação, a gente demorou para sair com a linha de 4 para deixar o time mais compactado. E por isso que eles tiveram algumas chances que eles não tiveram no primeiro tempo. Então, quando a gente fala de sistema defensivo, a gente erra muito, sempre quase que culpando a linha de 4 e quase sempre os 2 zagueiros. Então, o sistema defensivo funcionou porque todo mundo colaborou para que ele funcionasse. E também falou sobre o volume ofensivo e sobre o Varrete, que tem recebido muitas críticas, mas o treinador vascaíno elogiou o seu artilheiro. Veja. Não, o Veguete não atrapalha, o Veguete ajuda. O time não é só força ofensiva, mas assim, mesmo falando da força ofensiva, ele é um grande artilheiro. Hoje ele não conseguiu fazer o gol, mas fez o gol contra o Mirassol. Nem sei quantos gols ele já tem comigo depois que cheguei aqui, mas ele é um jogador importante. A gente precisa de um jogador, um time que cria muito, a gente precisa de um jogador como ele, artilheiro, para poder finalizar as jogadas. Hoje ele não conseguiu fazer os gols, as chances que ele teve, mas é um jogador muito importante para o time. E em relação, você falou, o que mudou do volume ofensivo, hoje a gente teve até mais volume ofensivo do que a gente tem tido. A gente finalizou acho que 28 vezes. E conseguiu aproveitar 3, podia ter feito muito mais gols também hoje. No fundo foram 3, mas a gente tinha que ter feito mais. Teve um volume muito maior para fazer mais gols. A gente tem que ainda aproveitar mais o volume de chances criadas que a gente tem. É isso, galera. Até o nosso Hora do Almoço com o segundo tempo da coletiva de ontem lá em São Januário. Até mais.